Desde o início da humanidade, o ser humano olha para o céu e se pergunta: quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Antes mesmo da ciência moderna existir, a filosofia nasceu como uma forma de tentar entender essas perguntas. Um convite para pensar além do óbvio. Ela não traz respostas prontas, mas nos ensina a questionar, a refletir sobre o mundo, sobre a vida e sobre nós mesmos. Pensar filosoficamente é, no fundo, aprender a viver melhor. No começo, os seres humanos explicavam o mundo por meio de mitos. Raios eram castigos dos deuses. A chuva era uma bênção divina. E tudo parecia ter uma razão mágica para existir. Mas, em algum momento, na Grécia Antiga, algumas pessoas começaram a olhar para a natureza de um jeito diferente. Elas começaram a perguntar: e se tudo isso tiver uma explicação racional? Assim surgiram os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos. Tales de Mileto, por exemplo, acreditava que a água era a essência de tudo. Pode parecer uma ideia simples, mas para a época foi uma revolução, porque ele não estava falando de deuses ou mitos, mas de algo natural. Anaximandro e Anaxímenes também buscaram respostas na natureza, tentando descobrir qual era a substância primordial de onde tudo vinha. Eles estavam dando os primeiros passos para a ciência e a filosofia. Mas o grande divisor de águas foi Sócrates. Ele mudou completamente a forma de pensar. Sócrates não se preocupava tanto com a origem do universo, mas com a vida humana, com a moral, com o que significa viver bem. Ele andava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas que desafiavam as pessoas. Ficou famoso por dizer: só sei que nada sei. Para ele, a verdadeira sabedoria começa quando admitimos nossa ignorância. Sócrates acreditava que a vida precisa ser examinada, que precisamos pensar sobre as nossas escolhas, nossos valores, sobre quem realmente somos. Seu discípulo Platão foi quem registrou tudo o que sabemos de Sócrates, porque o próprio Sócrates nunca escreveu nada. Platão acreditava que existe um mundo das ideias, perfeito e eterno, e que o que vemos aqui é apenas uma cópia imperfeita dessa realidade. Ele falava sobre amor, política, justiça e acreditava que a verdadeira filosofia era a busca pela verdade, pela essência das coisas. Depois de Platão, veio Aristóteles, seu aluno, que seguiu outro caminho. Aristóteles era mais prático. Acreditava que devemos estudar a vida real, observar o mundo como ele é. Ele se interessava por tudo: lógica, ética, biologia, artes, política. Para ele, viver bem era encontrar o equilíbrio, viver de acordo com a virtude. Até hoje, quando falamos sobre felicidade, sem perceber, repetimos ideias aristotélicas. Ele acreditava na eudaimonia, que significa uma vida plena, vivida com propósito. Com o passar do tempo, a filosofia continuou evoluindo. Durante a Idade Média, pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino tentaram unir a filosofia com a religião. Para eles, a razão e a fé não eram inimigas, mas caminhos diferentes que poderiam levar à verdade. Santo Agostinho, por exemplo, falava muito sobre a busca de Deus dentro de si mesmo, sobre a importância de olhar para dentro e encontrar respostas no coração. Quando chegou o Renascimento, tudo mudou de novo. O homem começou a se ver como o centro do universo. As artes, as ciências e a filosofia floresceram com força. É dessa época que vem o famoso filósofo René Descartes, que disse: penso, logo existo. Ele queria encontrar uma base sólida para o conhecimento, algo que ninguém pudesse duvidar. E ele percebeu que, mesmo que duvidemos de tudo, não podemos duvidar de que estamos pensando. Com o tempo, surgiram outros nomes poderosos como Spinoza, Leibniz e Kant, cada um tentando entender a mente, a moral, a liberdade. Kant, por exemplo, acreditava que a liberdade verdadeira não é fazer o que queremos,
mas agir de acordo com princípios éticos que escolhemos racionalmente. Ele acreditava que temos a responsabilidade de tratar os outros como fins e não como meios, ou seja, nunca usar as pessoas apenas para alcançar algo. No século XIX, a filosofia ficou ainda mais provocadora. Friedrich Nietzsche veio para questionar tudo. Ele desafiou a moral tradicional, criticou as verdades absolutas e disse: Deus está morto. Mas Nietzsche não estava falando literalmente, e sim criticando a forma como a sociedade vivia sem pensar, seguindo regras sem questionar. Para ele, precisamos criar nossos próprios valores e viver com coragem, mesmo que isso signifique ser diferente do rebanho. Nietzsche também falava sobre a ideia do amor fati, que significa amar o próprio destino, aceitar a vida como ela é, com seus desafios e dores. Quase na mesma época, Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, falava sobre a angústia e a liberdade. Ele dizia que quando percebemos que somos livres, também sentimos medo, porque ser livre significa ser responsável por cada escolha. Mais tarde, Jean-Paul Sartre aprofundou essas ideias, dizendo que estamos condenados a ser livres, porque, gostemos ou não, somos nós que escolhemos quem vamos ser. E o que tudo isso tem a ver com a vida moderna? Mais do que você imagina. Hoje, em plena era digital, continuamos fazendo as mesmas perguntas. Quem sou eu? Estou vivendo com propósito? O que é certo ou errado em um mundo tão confuso? Quando falamos de ética na inteligência artificial, quando nos perguntamos sobre liberdade nas redes sociais, estamos fazendo filosofia. A filosofia nos lembra de algo importante. Viver bem não é ter todas as respostas, mas saber fazer as perguntas certas. Ela nos ajuda a parar por um momento, respirar e olhar para dentro. Nos lembra de que a vida é curta demais para ser vivida no automático. O que os filósofos antigos diriam sobre o nosso mundo hiperconectado? Talvez Platão comparasse as redes sociais com sua famosa alegoria da caverna. Pessoas presas olhando para as sombras e acreditando que aquilo é a realidade. Nietzsche provavelmente nos provocaria a parar de buscar validação em curtidas e nos encorajaria a criar nossa própria voz. E Sêneca nos diria para aproveitar o presente, porque o tempo é o bem mais valioso que temos. Se tem uma coisa que todos esses filósofos concordariam, é que a vida ganha sentido quando paramos para pensar sobre ela. Quando deixamos de viver apenas para agradar os outros e começamos a buscar quem realmente somos. A filosofia é como uma lente que amplia o que importa de verdade. Talvez, no fim das contas, viver bem seja isso. Aprender com Sócrates a fazer as perguntas certas, com Aristóteles a buscar equilíbrio, com Nietzsche a ter coragem, com os estoicos a aceitar o que não podemos mudar e com Epicuro a valorizar o simples. A filosofia não é algo distante, mas algo que podemos praticar todos os dias. Se você quer um conselho desses mestres, questione mais, viva com autenticidade e não desperdice o tempo que tem. Porque, no fundo, pensar é viver.